Eu não tenho como colocar em palavras, pelo menos não em poucos segundos, a alegria que está em meu coração por estar aqui hoje. São tantos motivos, mas eu vou resumir numa única frase. Deus sabe todas as coisas. Só um exemplo disso é ver minha mãe ao lado de Janes, lado de Janes. Elas foram contemporâneas. Minha mãe já morou aqui com os meus pais, já moraram aqui. Eu tenho 2 irmãos que são do Paulo Afonso. E se reencontraram aqui, sem planejamento. E era o que a gente queria muito que pudesse acontecer, né? Meus pais poderem rever alguém que os conheceu. E aí, Carmen me disse que completou um ano, o primeiro aninho de aniversário foi na minha casa. E eu lembro de uma amiga que eu tive, que eu tenho, né? Há bastante tempo que eu não tenho contato com ela. Saiu de, saiu daqui de Paulo Afonso para Garanhuns só para a casa da minha mãe, para poder ter esse momento desse aniversário. Que Deus usou. E aí, e esse momento tem tudo a ver, né? Reencontrar Giselma, que Giselma é a esposa de um dos meus primos que moram aqui. E reencontrar vocês que eu conheci, reencontrar até quem eu não reconheci, né? Mas que esteve naquele grupo de estudo do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor há um ano atrás. A Patrícia chegou para mim, eu lhe conheço. Eu disse, não, mas eu não sou daqui, não. Eu disse, não, mas eu lhe conheço do curso do livro. E são tantas alegrias. Eu tenho profunda gratidão a Deus por ter nos proporcionado, a mim e aos meus pais, essa vinda aqui. Então, muito obrigada ao pastor Zambelli, a Karen, a vocês que sentaram, Lu, Valna, Dani. Dani teve um papel assim, muito significativo que nos guiou assim, mesmo daqui, nos deu todo o trajeto para a gente chegar aqui. Então, assim, cada um de vocês que está aqui, né, que veio, Kércia, enfim, não vou citar nomes não, porque tem as que eu conhecia aqui que eu já conhecia de nome, né? Então, meu coração está transbordando de alegria. E isso realmente tem a ver com o que a gente vai falar e tem a ver com a soberania de Deus, porque é Ele que faz além do que a gente pode imaginar. Então, antes que eu comece a chorar, a gente vai orar, que é para eu botar aqui minhas emoções em ordem, e a gente, então, para a nossa conversa, tá bom? Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigada pelas alegrias que tu nos proporciona, porque são únicas, Pai. São a expressão nítida de que o Senhor é soberano sobre tudo e todos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada um que está aqui hoje, e pela equipe também de apoio, ó Deus. Muito obrigada, porque esse encontro está sendo possível. Eu te peço, nós te pedimos, ó Deus, que mais do que todas essas alegrias, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que a gente não saia daqui da mesma forma, ó Deus, em relação a ti e ao teu evangelho, da mesma forma que chegamos, mas um pouquinho mais comprometidos, um pouquinho mais conscientes do teu amor por nós e da nossa necessidade de ti. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Excesso de bagagem, discernindo biblicamente o que é essencial. E aí está a pergunta, aliás, está a frase, né? Será que travou aqui? Ok, foi. Uhum. Se a vida realmente é uma viagem. Será que... Obrigada, Dani. Será que a vida realmente...
Será que a vida é uma viagem? A gente estava falando aqui de arrumar bagagem, e a gente costuma, inclusive, usar no popular essa expressão, né? Ah, isso foi uma viagem, né? Pelo menos o pessoal mais jovem. Mas será que a vida realmente é uma viagem? E aí, se depois da gente montar a mala da vida da gente, né? A gente ensaiou aqui duas saídas, duas viagens, né? Uma para acampar, outra para Paris. E isso faz a gente pensar se a nossa vida é assim, como uma viagem, em que a gente precisa escolher o que vai levar dentro da mala. Mas será que a vida é essa viagem, né, que às vezes a gente considera que é? E se depois de a gente montar a mala da vida, a gente descobrir que ela se parece muito mais com uma corrida do que com uma viagem? Será que a gente está pronto para essa descoberta? Você já imaginou a vida como uma corrida? A Bíblia compara a nossa vida com a corrida e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essa verdade bíblica. A nossa conversa de hoje vai ter duas partes. Na primeira, a gente vai conhecer pelo menos 6 verdades sobre a vida cristã, baseada no texto que a gente vai usar como base para a nossa conversa. E a segunda parte da nossa conversa, a gente vai falar de 3 áreas da nossa vida que a gente costuma sobrecarregar, né, com excesso de bagagem. Então, vamos lá, sem mais demoras. Esse é o nosso texto e eu gostaria de lê-lo para vocês. Hebreus 12, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse texto traz para a gente pelo menos essas 6 verdades. A vida é como uma corrida, ela é individual, mas não é solitária, tem suas próprias regras, as quais são inegociáveis, e aí eu estou falando dessa corrida que é a nossa vida. Ela tem suas próprias regras, e essas regras são inegociáveis. Ela exige pouco peso e um alvo fixo. Jesus é a linha de chegada, Jesus é esse alvo. Ela estabelece o exemplo de Jesus como a metodologia para fazer essa corrida. E estabelece também Jesus como fonte de fé e força. Eu gostaria de pedir a uma de vocês que se sinta à vontade para orar. Eu gostaria de ler esse texto para a gente fazer, então, a oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Por que esse texto? Porque eu vou dar uma mexida com vocês, vou cutucar vocês, vou provocar vocês a refletir, como assim também me foi provocado o coração, né, quando eu preparava essa palestra para vocês, refletir sobre como temos corrido a nossa corrida da vida. Então, baseado nessa oração do salmista, eu gostaria que um de vocês orasse, pedindo a Deus que nos ajude nessa noite a sondarmos os nossos próprios corações, para que a gente possa fazer essa corrida de uma maneira que agrade a Deus. Alguém voluntário? Eu vou pedir à minha mãe que faça essa oração.
Amém. Então, antes da gente continuar, vamos entender o contexto desse texto de Hebreus que a gente leu, né? O contexto dessa conversa como um todo. De onde vem essa história de corrida? E se você não entendeu direito o texto de Hebreus, é isso que a gente vai esclarecer agora. De onde vem essa ideia de que a nossa vida é uma corrida? Ela vem da palavra de Deus, ela vem da Bíblia. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. E ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Tem outros textos também que trazem essa verdade, essa analogia. Na verdade, a Bíblia traz muitas analogias sobre vários assuntos. Um deles é sobre a nossa vida pessoal. E esse texto fala disso, né? É Paulo dizendo que, diante de tudo que ele estava vivendo, por amor a Deus, ele considerava a vida dele de pouco valor. Ele preferia sofrer tudo o que ele estava sofrendo, e Paulo sofreu muito. Quem conhece um pouquinho da história de Paulo sabe tudo que Paulo suportou por amor a Deus. E Paulo sofreu tudo isso, mas aí a conclusão de Paulo era: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Ele sabia que estava numa corrida. Ele sabia que estava não a passeio. Ele não estava por opção, porque acordou, não tinha nada para fazer e resolveu agradar a Deus fazendo o que Deus queria até dar certo. Quando não quisesse mais, trocava de plano. Não era esse o compromisso de Paulo. Não era essa a atitude dele. E aí ele disse que ele só tinha um alvo nessa corrida: completar o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Porque Deus confiou aquilo a ele, deu aquilo a ele como sendo responsabilidade dele. E essa corrida era testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo resumia a vida dele em testemunhar, ou seja, anunciar. E a gente vai ver que esse testemunhar é mais do que simplesmente falar do Evangelho, ou seja, das boas novas, da graça. A notícia de que há um Deus que é gracioso, que concede o que o ser humano não merece, porque simplesmente ele quer fazer isso porque ele é bom. E se você não entendeu direito esse texto, e eu sei que a gente vai mergulhar um pouquinho nele, eu quero só antecipar para você o contexto dele. Ele faz parte, o texto, os versículos que a gente leu é do capítulo 12, e o capítulo 12 faz parte de um conjunto de 3 capítulos, são 10, 11 e 12, do livro de Hebreus. No capítulo 10, a gente vê, o capítulo 10 se resume, traz como resumo a mensagem de que a fé em Cristo é o que possibilita a nossa vida. O capítulo 10 é escrito e tem essa verdade. O capítulo 11 vai falar que outras pessoas já viveram essa vida da qual o capítulo 10 está dizendo, que Jesus é quem possibilita. E o capítulo 12 de Hebreus vai dizer como a gente deve viver essa vida. Na verdade, o 12 e o 13, mas a gente vai parar no 12. Então, há instruções de como viver essa vida. Então, esse é o contexto. Os versículos que a gente leu do capítulo 12 aparecem dentro desse contexto aí. A fé em Cristo é o que possibilita a vida. Outros já deram prova de que essa vida, de que essa corrida é possível. E como é que ela é possível? O capítulo 12 vai nos orientar. Então, a gente vai ler de novo o texto, certo? Essas palavras que estão em destaque vão servir para nos guiar no que a gente precisa compreender um pouco melhor sobre o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, vamos lá. O texto começa dizendo portanto, né? Então, portanto, o quê? Geralmente, quando a gente fala portanto, usa essa palavra, né? Aí, se tiver alguém aí da área, me ajude, é um advérbio? Não sei. Se ninguém pode me ajudar, então a gente está tudo no mesmo barco. Quando a gente diz portanto, a gente está se referindo a algo que já foi dito, né? Portanto,
né? Então, já que está um som lá fora, diante do barulho, portanto, por favor, feche a porta, né? Já que estamos em um momento tão alegre, portanto, vamos sorrir. Então, quando a gente fala desse portão, usa essa expressão, quando os autores usam esses conectivos, eles estão se referindo, com certeza, ao que já aconteceu. Já foi dito no texto anterior. Então, se você abre a Bíblia, quer ler um texto na Bíblia e encontra um portanto, um mais, um porém, tenta ler os versículos anteriores, vão te ajudar a entender. E o que é que tem antes desse portanto? Tem aquelas duas verdades. Do capítulo 10, que Jesus é quem possibilita a vida, e a verdade do capítulo 11, que outras pessoas já viveram essa vida. Então, não somente Jesus está dizendo que é possível, outras pessoas já provaram isso. Também nós quem? Nós, as pessoas, os destinatários dessa carta. Quem eram eles? Povo, crente, convertido a Cristo, mas que estavam passando por perseguição, que estavam correndo o risco de se desanimarem na corrida, se sentirem desanimados na corrida. E aí qualquer semelhança não será mera coincidência. Isso aqui também se refere a nós. Também é uma carta destinada a nós, porque nós também estamos nessa corrida e também temos dificuldade com ela. E aí ele diz, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que é? Qual o peso dessa palavra, testemunhas? Ela tem alguns significados na Bíblia, alguns significados diferentes. Um deles é de você simplesmente falar. Mas aqui, falar de algo que você viu. Mas aqui tem um significado mais profundo. Tem um significado de você padecer pelo que você está falando. Ou sofrer pelo que você está falando. Aí eu dei uma pesquisadinha, tá? Nos comentários bíblicos. Os estudiosos aí vão dizer que a palavra original aqui é martírio, que é de onde vem a nossa palavra Marte, ou seja, aquele que sofre por uma causa. Então, essas testemunhas não é alguém que vai passando e, ops, eu vi, aí chama, não, realmente eu vi e aconteceu. Não tem nada a ver com aquilo, mas que eu vi. Não é nesse sentido. Essas testemunhas aqui de que fala o capítulo 11 são as testemunhas que padeceram pelo que criam. Elas sofreram. E por que elas sofreram? Porque a jornada não era fácil. Precisava estar comprometido com ela. E aí, diante dessa verdade do capítulo 10 e 11, considerando que está sendo dirigido a nós a mensagem do texto, e que outras pessoas já deram testemunho de que, já falaram, já mostraram de que a verdade é verdadeira, é confiável, vem, então, a orientação, mais do que uma orientação, na verdade, um imperativo. Livremo-nos. Livremo-nos de quê? Livremo-nos de tudo. Tudo o quê? Tudo que nos atrapalha. E de que mais? Livremo-nos também do pecado. Que pecado? O pecado que nos envolve. E tendo feito isso, ou seja, tendo nos livrado de tudo que atrapalha e do pecado que envolve, corramos. Corramos o quê? A corrida. Qual corrida? A que nos foi proposta e como é que a gente deve correr? Com perseverança. Cada palavra dessa não está aí por um acaso. Quando há o imperativo, quando há a ordem do autor do livro dizendo livremo-nos, ele está dizendo, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Vamos pegar o organizador de mala de Carmen aqui. Imagina Carmen com aquele organizador tentando, com o aviso lá do aeroporto, pim, pom, senhora Carmen, segunda chamada, se não embarcar vai perder o voo. Ah, não, era acampamento, não era? Essa não era de Paris, não, era do acampamento. Às vezes a gente precisa deixar, ou a gente deixa algumas coisas, ou a gente perde a corrida. A gente perde o compasso. Então, é um imperativo, não é opcional. A gente tem que se livrar de tudo que atrapalha. E o que é esse tudo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, não é só de algo que atrapalha, é de algo a mais. É do pecado que envolve. E então, né, a gente deve correr. A gente se livra e corre. E como é que a gente corre? A gente corre tendo os olhos fitos.
Em quem? No autor. Em Jesus, que é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Então, a gente corre mirando um alvo. Esse alvo é Jesus. Imagine você querer chegar no final dessa rua olhando para trás. Você acerta a parede, né? Provavelmente, ou então o chão. A gente, quando está numa corrida, a gente precisa olhar para frente. E não é para qualquer ponto, a gente precisa olhar para o alvo. Porque é lá o nosso ponto de chegada. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Essa parte eu ainda lembro. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Se você está aqui e quer chegar ali, você não vai zigue-zagueando. Você mira e corre reto. Então, a gente precisa olhar para o autor e consumador. E por que Jesus é chamado de autor? Alguém quer arriscar? Qual a ideia que passa para vocês quando fala que Jesus é o autor? Podem dar a opinião de vocês. Isso. É por aí mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Isso. Ele é a fonte, né? E consumador, qual seria o sentido para vocês? Quando a gente diz que alguma coisa foi consumada, isso significa o quê? Isso. Está completo, né? Está consumado, está terminado, está feito. E aí, Jesus é aquele que origina a nossa fé, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, você precisa correr uma corrida, Jesus possibilita isso, como a gente viu no capítulo 10, mas por quê? Porque ele é o autor e consumador. Não é só porque você sabe que ele existe, porque ele precisa ser, para você, aquele que é o originador, o primeiro, o que escreve, o que faz possível existir fé em nós. E ele não somente diz que ele é isso, ele também é o consumador, porque é ele que carimba, é ele que diz, é ele que valida. É ele que, pela fé, pela obediência a Deus, se submete ao plano de Deus, e o plano de Deus era que ele viesse à Terra, morresse pelos seres humanos, e então garantisse, possibilitasse vida eterna. E aí, quando Jesus vem e faz isso, que era o que Deus queria que ele fizesse, ele consuma o plano de Deus, ele termina o plano de Deus. E aí, tendo feito isso, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. E por que isso é importante, embora eu não tenha destacado? É porque o que motivou Jesus a suportar, o que levou Jesus a ser o consumador, é o fato dele ter suportado a cruz, desprezando a vergonha. Você já parou para pensar? A gente aqui, no Brasil, todo mundo conhece a fé cristã, né? Então, a gente ouve falar de Jesus o tempo todo. E a gente perde, às vezes, o significado disso. Mas, por 30 segundos, aí, feche seus olhos e tente imaginar. Existe a imensidão do universo, existe um Deus, Senhor, sobre tudo e todos, e ele se faz humano. É o único Deus que se faz criatura e se coloca na posição de criatura para poder se comunicar com essa criatura e ser o exemplo para ela, para que ela visse o que ele queria dizer. O que Jesus fez não foi qualquer coisa. Ele, tendo feito isso, foi humilhado, foi morto e foi desprezado. Mas, mesmo assim, diante de tudo isso, ele optou por desprezar, desconsiderar. Outras versões na Bíblia vão dizer, ele desconsiderou a ignomínia, ele desconsiderou a vergonha. É Deus. Deus que desceu à terra para morrer na cruz por mim e por você. E nós, enquanto seres humanos, literalmente, que foi o que aconteceu no Gólgota, cuspimos.
Isso tudo aconteceu, mas ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, qual era essa alegria? Cumprir a ordem de Deus, cumprir o plano de Deus. Ele desconsiderou, ele fez pouco caso da vergonha. E aí, já vou adiantar uma coisa que eu quero voltar lá na frente. Quantas vezes seguir para você e para mim, seguir a Cristo é doloroso e humilhante? Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já viveu essa experiência de dizer: Senhor Jesus, é por ti. Mas o sentimento é de humilhação. Foi isso que Jesus viveu. E ele, desprezando tudo isso, desconsiderando tudo isso, consumando o plano de Deus, pôde então desfrutar do que nós também vamos desfrutar. Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Esse assentar-se à direita, gente, significa ter completado a obra e receber um lugar de honra. Não que Jesus precisasse ser honrado, mas é isso que acontece, que vai acontecer com todos aqueles, é isso que a Bíblia diz, é isso que vai acontecer com todo aquele que cumpre o desejo de Deus na sua vida. Assentou-se à direita do trono de Deus. Significa ele foi honrado pela obediência ao plano de Deus. E isso que ele fez tem a ver com o que também, a corrida que também está nos está proposta. Né? A gente viu lá no final do versículo 1. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida também foi proposta a Cristo. E Cristo deu cabo dela, né? A concluiu. Então, o autor vai dizer: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Por que o autor dessa carta aos Hebreus está dizendo isso? Por que ele está falando isso? Pensem bem. O significado dessa expressão aqui é: considerem. E quando a gente vê também, aí fiz também dever de casa, né? Fui de novo lá nos comentários. Quando o autor usa aqui o pensem bem, ele está usando uma expressão no original que tem a ver com pondere, como se você estivesse fazendo um cálculo. Então, considere, pondere, pese sua vida, a sua corrida, a corrida que foi proposta a você, e pese a corrida que foi proposta a Cristo. Pese bem, considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores. Aquele Deus que fez-se homem, fez-se criatura e deixou-se morrer. Deixou-se ser crucificado. Considerem isso para que vocês não se cansem nem se desanimem. E isso aqui, o final do versículo 3, traz para a gente a verdade, pelo menos uma verdade. É que essa corrida é cansativa. E ela vai, provavelmente, nos desanimar. Então, quem aqui já se sentiu, quem aqui tem convicção da sua salvação e já se sentiu cansada na corrida? Levante uma das... Como diz um dos meus irmãos, que é pastor: ovelhinhas, por favor, levante uma das patinhas. Mas ela é cansativa mesmo. Essa corrida, ela tem um sentido de correr até a... eu não queria usar essa palavra, mas correr usando todas as forças que a gente tem. Não é uma corrida que a gente faz daqui para ali, não. Porque eu estava pesquisando sobre maratona, porque os estudiosos vão dizer que o sentido para o autor do texto é que essa corrida aqui é de não é uma corrida qualquer, é uma corrida como uma maratona. Maratona que é Dani, né? Não? Mas tem gente que... Pronto. E aí precisa se preparar para a maratona, não é? É Lívia, é? Pois é.
Os autores, os estudiosos vão dizer que esse sentido de corrida aqui, Lívia, Dani e todas nós, é de maratona. Não é uma corridinha aquela que você diz, vou correr para pegar o ônibus, vou correr para pegar a promoção, vou correr para pegar meu filho ali na escola. Não, é a corrida de maratona. Não é aquela que você está vendo a linha de chegada, não. Ela é longa, ela é cansativa. E se você não estiver preparado para correr essa corrida, se você subestimar essa corrida, você não chega ao final dela. Você está entendendo? Quem aqui gosta de desafio? E eu sou apaixonada por desafios. Quem aqui gosta de desafio? Essa corrida é para você. E se você tem medo de desafios, eu quero lhe animar, dizendo o seguinte, que para aquele que corre com os olhos fitos no autor e consumador da fé, vence a maratona. Porque não corre com as próprias forças. Corre confiando naquele que já fez a corrida, que garantiu que outros fizessem a corrida e vencessem. Então, ele tem autoridade para garantir que eu e você também vamos chegar ao final. Porque ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que gera fé em nós para que nós pudéssemos, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa correr passo a passo dessa corrida. Temos aqui, eu acredito que, não sei qual a idade da Vilma, mas eu sei que minha mãe e Jane são talvez as mais idosas que estão aqui. 79, minha mãe tem 82, Vilma tem 80. A vida é fácil, senhoras? Nos ajudem, nós que somos mais novas. Mas vale a pena. Essa corrida precisa ser corrida com o olhar em Cristo, e ela vale a pena. E aí, dito tudo isso, vamos voltar para aquelas 6 verdades que eu li bem rapidinho lá no início. Eu quero a participação de vocês aqui, tá bom? E aí, peguem, quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia aí em Hebreus 12. Quem está com a Bíblia no celular, abre aí, que a gente vai fazer um exercício bem rápido aqui para eu saber se realmente vocês fixaram. A primeira verdade é que a vida é como uma corrida. Digam aí para mim onde é que a gente encontra no texto de Hebreus 12, de 1 a 3. Onde é que a gente encontra essa verdade? Quais os versículos? A vida é como uma corrida. Quem pode dizer aí para a gente qual é o texto que fala aí? Corramos com perseverança, que nos é proposta. Ok. Então, no verso 1, a gente encontra. A outra verdade que a gente encontra nesses 3 versículos é que a corrida é individual, mas não é solitária. Onde é que a gente vê isso? Nesses 3 versículos. A corrida é individual, mas não é solitária. Onde é que está essa verdade? Sim, mas tem também um outro momento em que isso é afirmado. Sim, verdade, está no plural. Não é um convite a alguém específico, mas a pessoas que estão correndo. Mas ainda tem um outro momento também, que é muito importante nesse texto. A grande nuvem de testemunhas. Porque testemunha aí não é somente quem está olhando. Essa grande nuvem de testemunhas são pessoas que a Bíblia relata, que viveram a sua vida com fé em Deus. Então, não estamos sozinhos. Por isso que é importante a gente participar da escola bíblica. Por isso que é importante a gente ouvir as mensagens com atenção. Elas dizem respeito não somente à nossa vida, mas à vida de homens e mulheres que viveram pela fé. E a gente aprende no exemplo de fé deles. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Porque a gente tem pessoas que deram um exemplo de vida para nós. A corrida é individual, mas não é solitária. Queridas, é muito importante também outra coisa.
Não somente porque chama, corramos, não somente porque o texto diz isso no plural, não somente porque existiram pessoas no passado que deram exemplo, mas nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Nós precisamos umas das outras. Não tente correr essa corrida só. Sabe por quê? Porque ela não foi feita para ser corrida sozinha. Você vai perder a corrida se você correr só. Não é opcional, ela é coletiva. Ela é coletiva. É sua responsabilidade escolher correr essa corrida com fé em Jesus. Mas você não precisa correr ela sozinha. Você precisa encontrar ajuda se você está necessitando de ajuda. E se você acha que não precisa de ajuda, deixa eu te dizer, em algum momento você vai precisar. Ou talvez, se você acha que não está precisando de ajuda, talvez seja o momento de você chegar para alguém que você confia e dizer assim, ei, o que tu acha aí? Como é que está a minha corrida, hein? Porque essa corrida, por ser coletiva, ela implica em humildade. E a gente precisa olhar no olho de alguém e dizer, como é que tu acha que eu estou correndo? Agora eu lembrei daqueles carros que tem de empresa, né? Como estou dirigindo com aquela plaquinha atrás? A gente precisa desse feedback de como está a corrida. Não duvide, não subestime a nossa necessidade de ajuda, a sua necessidade de ajuda. Essa corrida ela tem suas próprias regras e elas são inegociáveis. Ops! Onde é que está isso? Quem pode dizer aí para a gente? Lendo aí no texto. Esse é um momento. Onde mais a gente vê isso? Pensar em Cristo, que fez o quê? Suportou o sofrimento, o que mais? A oposição dos pecadores contra ele. E correr com perseverança. Mas tem outra coisa que Jesus desprezou a vergonha. Sabe aquele olhar de alguém que lhe conhece, que diz assim, você é crente? Passando por isso? Não é isso. Quem diz para você que a corrida da fé em Cristo significa não passar por problema, lhe anunciou uma fake news. Quero lhe avisar, preciso lhe dar essa notícia. Você foi atacado por uma fake news, por uma mentira, não é verdade. O próprio Jesus disse que a gente sofreria aflições. Uma outra verdade é que ela exige pouco peso e um alvo fixo. Onde é que a gente encontra isso? De novo aí no texto. Olhos fitos em Jesus. Oi? Certo. Do alvo fixo, né? Essa verdade de que ela exige um alvo fixo. Mas também diz que exige pouco peso. Um pouquinho antes disso. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que envolve. Essas coisas pesam na corrida. Quando um atleta vai correr, o que é que ele faz? Ele corre de moletom? Não, ele corre com a roupa colada no corpo, né? Para diminuir o máximo de atrito. Há aqueles que raspam a cabeça para diminuir o atrito. Então, tudo que possa atrapalhar, ainda que seja legítimo ter, é preciso que a gente avalie, que talvez a gente esteja precisando se desfazer desse atrapalho. Estabelece o exemplo de Jesus como metodologia. Qual foi a metodologia de Jesus para vencer a corrida? De novo aí, texto que já foi, versículo que já foi lido. Quem pode repetir aí para mim? Suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Desprezou a vergonha da humilhação, né? Humilhação que sofreu. Foi obediente até a morte. Então, nos versículos 2 e 3. Quem pode ler o 3 aí para mim, por favor? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha
Ok. E o versículo 5 estabelece Jesus como fonte de fé e força. Quais os versículos vocês acham que traz essa verdade para a gente? Quem pode dizer para a gente? Isso. E aí no versículo 3 vai dizer que a gente deve mirar nele, ter os olhos fixos nele, porque para que a gente não se canse nem se fadigue. Aquilo que eu já falei e repito, não tente fazer sem Jesus. O que é que isso significa quando eu falo? Né? Quando eu falo isso, o que é que significa? Não tente viver a vida religiosa. A corrida que nos foi proposta de fé em Cristo não significa você cumprir uma lista de regras. Você ter uma vida religiosa, você fazer parte de uma igreja, você ter um bom comportamento. Não se trata disso. Ontem à noite falamos disso aqui na Koinonia. Não se trata de ter uma vida que parece ser a vida certa. Ou que no comportamento é a vida certa. Precisa ser uma mudança que se dá por dentro. Você acha que Jesus iria para a cruz, morreria, suportaria tudo que suportou, porque era simplesmente a regra? Não, é porque ele amava o Pai. E ele disse isso. Uma comida tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Era disso que Jesus se alimentava e é disso que precisamos nos alimentar. O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus quer para a sua vida? Você já perguntou a Ele? Precisa perguntar. Precisamos nos perguntar isso todos os dias. E eu tenho um desafio para vocês. Quem topa um desafio? Eu trouxe uns cartõezinhos para vocês. Está aqui perto dos lápis. Eu não sei, Valna, Dani poderiam ajudar. Esse cartãozinho ele tem frente e verso, certo? Então, eu tenho 2 perguntinhas para vocês. E, a princípio, eu pensei que em a gente responder aqui. Mas, considerando o tempo já, eu quero só que vocês... Quem quiser aproveitar aqui, enquanto vai ouvindo a continuação, e ir rabiscando alguma coisa, fique à vontade. Mas vocês vão receber aí 2 perguntas que são de reflexão. Deixa só eu voltar para uma coisa que é muito importante aqui, que eu deixei passar. Quando o texto fala de tudo o que atrapalha e do pecado que envolve, os estudiosos do texto original vão dizer que são 2 realidades aqui. Tem coisas que são legítimas a gente ter, mas que elas são um peso. É legítimo a gente ir para Paris e querer levar um casaco. Mas se por causa do casaco você for perder a viagem, você vai sem casaco mesmo. A não ser que você queira perder a viagem. Então é legítimo a gente ter algumas coisas. É legítimo a gente ter um emprego. Agora, se esse emprego lhe afasta da sua comunhão com Deus, o Deus que está interessado em que você faça uma boa corrida é responsável pelo que promete. E Ele promete caminhar com você. Você precisa de outro emprego. Como é que você vai correr a corrida que Deus lhe propôs, se você está presa numa coisa que, embora seja legítima, está lhe atrapalhando? E eu não estou dizendo para você chegar amanhã e pedir demissão, não. Estou lhe chamando a refletir. O que é que tem atrapalhado a sua corrida? Pode ser um relacionamento. E aí eu posso falar sobre isso, né? Eu sou solteira do verbo nunca casei, tá? Então, se eu tivesse como alvo na minha vida ter uma aliança aqui nesse dedo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez tivesse, mas talvez não tivesse. Essa foi a corrida que me foi proposta. Qual é o desafio? Deixar o que atrapalha. E apareceram uns atrapalhos, viu, pelo meio do caminho. Mas o autor e consumador da fé esteve comigo. E o pecado que envolve. Esse pecado que envolve são aquelas tentações. O que tenta
Quércia não necessariamente vai me tentar. Não é porque bebida é uma tentação para mim que vai ser para ela. Mas se eu sei que eu sou vulnerável à bebida, por que eu vou para um ambiente que vai me proporcionar a tentação? Eu preciso sair desse pecado, fugir desse pecado, me livrar do pecado que me envolve. É essa tentação que fica nos cercando. A gente precisa ter essa consciência da necessidade de que a corrida é a coisa mais importante na nossa vida. A gente precisa estar consciente do nosso alvo para que a gente não se perca na corrida. Porque o pecado, coisas legítimas nos atrapalham e há pecados que nos envolvem. E se a gente subestimar isso, a gente não completa a corrida. Então, eu gostaria de orar com vocês. Não finalizando ainda, porque eu tenho um outro momento, mas eu queria orar com vocês, baseado nessa fala de Jesus. Aproxima-se a hora, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um, para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gostaria de orar com vocês para que a gente pudesse estar colocando nosso coração em submissão a Deus. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Tu que providenciaste o nosso autor e consumador da fé. Nos ajuda a corrermos essa corrida de maneira que Te agrade. Não nos deixe, Pai, não nos deixe duvidar de que o Senhor é responsável pelo que prometeu e estar conosco todos os dias até a conclusão dessa corrida. Ajuda as Tuas filhas que estão aqui, os Teus filhos que estão aqui hoje. Ajuda-os, ó Deus, a se lembrarem de que não estão só, de que tem essa igreja aqui, de que tem uma nuvem de testemunhas, de que tem o Teu Filho, de que tem a Ti, ó Deus, e o Teu Santo Espírito. Muito obrigada por essa promessa e por essa concretização de promessa, de garantia de que podemos vencer o mundo. Em nome de Jesus é que nós Te oramos. Amém. Há 3 áreas da nossa vida em que a gente costuma ter excesso de bagagem. E saber o que fazer é diferente de fazer. Então, você precisa ser honesta com você mesmo e identificar que, embora você saiba, conheça a Bíblia, ou já tenha ouvido falar, ou tenha consciência de que há coisas na sua vida que precisam mudar, isso não significa que você, de fato, está comprometido com a mudança. Então, essas 3 áreas que eu listei aqui, e existem tantas outras, são relacionamento, informação e rotina. Os relacionamentos, como é que eles são? Os relacionamentos. Os relacionamentos. Eles são complexos, e eu acho que não precisa falar muito sobre isso, né? A gente sabe que são. Eles são necessários, porque por mais que a gente tenha dificuldade nos relacionamentos, a gente sente falta quando aquela pessoa não está por perto. Eles são, eu botei aqui entre aspas, onipresentes, né? Eu uma vez ouvi um comediante dizendo: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E é bem isso, né? Então, onde a gente vai, a gente está em relacionamento. Não tem como fugir disso. E eles são nutridos pelo amor. Não é? Sabe aquela coisa do me obedeça porque eu sou sua mãe. Né? Isso funciona só enquanto a gente é mais alto. Vocês, no caso, são mais altos que eles, né? Mas depois que eles ficam mais altos, aí eles fazem o quê? Se não tiverem entendido que a necessidade da obediência, o que é que eles fazem? Mas a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Então, os relacionamentos eles são nutridos pelo amor. Se isso não ficar claro, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, a gente perde os relacionamentos. Também carregamos excesso de bagagem, de informação. E uma coisa que eu aprendi, me preparando para conversar com vocês, é que informação é diferente de conhecimento. Então, é preciso que a gente perceba isso, porque, às vezes, a gente se cerca de muita informação, mas a gente não aprende as coisas. Né? Hoje, de manhã, a gente teve o privilégio de ter Quécio
o esposo de Dani com a gente num passeio que a gente foi fazer. E aí eu queria fazer uma foto pegando meus pais, pegando a paisagem. Ele disse, eu vi um vídeo que ensina a fazer a panorâmica, que eu nem sabia como era. Ele viu e assistiu, eu já vi. Sabe quantos vídeos eu já vi desse ensinando a fazer panorâmica? Eu nem sei, eu já encaminhei para um grupo de WhatsApp, que sou eu, que era para eu achar quando eu precisasse informação. Mas ele viu e aprendeu. E fez um registro lindo hoje de uma foto. Conhecimento é isso, não é informação. Então, filtre bem o que está chegando a você. Você não precisa estar informado de tudo, você precisa aprender coisas importantes. Eu preciso aprender coisas importantes para a minha corrida, para que ela seja eficaz. A informação ela é infinita, gente. A gente nunca chega ao fundo desse poço. Mas ela é necessária para que a gente possa correr de maneira sábia. E ela é cansativa, mas também traz prazer. Então, a gente, às vezes, fica perdido nesse mundo da informação, achando que ela é totalmente benéfica, mas ela pode ser um peso que nos atrapalha se a gente não tiver cuidado. Então, filtre, precisamos filtrar a nossa rede social e a informação que nos chega. E a outra área da nossa vida que também é bem carregada de excesso de bagagem é a rotina. Como nossos dias, dia a dia, são difíceis de a gente dar conta. E eu lembro de uma live que Karen fez com Naila. E aí eu fiquei assim, assistindo. Porque eu acho incrível, né? Mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4. Minha mãe é mãe de 5. E eu acho incrível como é que dá conta, né? Aí, Karen, não, gente, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente não vai fazer tudo, né, gente? Não tem como a gente dar conta de tudo. Aí eu disse, como é bom ouvir isso de uma mãe de 3. A gente não dá conta de fazer tudo. A rotina, ela é pesada. E a gente deve considerar a realidade e os alvos. Qual é a sua realidade? Você consegue dar conta? A gente só faz o que dá para fazer. Então, não tente pegar no colo, não podemos tentar pegar no colo o que não cabe no nosso colo. Porque a gente tem um alvo, uma linha de chegada. Ela só terá êxito se você planejar. Uma corrida, uma maratona, não é? Lívia e Dani, não se faz ao acaso. Você não acorda e diz, acordei com vontade de me inscrever numa maratona, é hoje. Você não chega na esquina. Então, precisa planejamento. Uma boa rotina inclui tempo para os imprevistos. Quais são esses imprevistos? São aqueles momentos em que você subestima o pecado que lhe envolve. Aquele momento em que você subestima o peso que está lhe atrapalhando. E você se envolve com esse peso e com esse pecado e acha que está tudo bem. E não está tudo bem, você vai cair na corrida. Então, às vezes, quando a gente cai, e aí Deus providencia ajuda para que a gente seja levantado, esse é o tempo em que a nossa corrida terá parado. E a gente precisa se levantar disso, não pensando, minha corrida está perdida. Olha o que eu fiz com a minha corrida. Estraguei tudo. Não, isso faz parte. Faz parte. A gente precisa aprender com essa queda. Uma boa rotina inclui um tempo para imprevistos. É preciso que a gente saiba, que a gente se lembre que a gente é falho e que vai falhar por conta disso. E a rotina não é garantida. Não é garantia de execução de tudo que foi planejado. Então, se os relacionamentos são complexos, são necessários, são onipresentes e nutridos pelo amor, o que fazer então? E eu vou estar encerrando daqui a 3 minutos. O que fazer então? Desenvolver relacionamentos no molde bíblico. Qual é esse molde bíblico? A gente precisa considerar os planos de Deus para nós. Por que é que Jesus venceu? Porque ele não desconsiderou o plano de Deus para ele. Considere os planos de Deus para você. Entenda os propósitos dos relacionamentos. Se você é colega de trabalho, seja colega de trabalho apenas. Você não é a chefe. Se você é chefe, não se omita desse papel. Você precisa liderar a sua equipe. Se você é filha, precisa ser filha. Se é mãe, precisa ser mãe. Isso faz parte do seu papel, do plano de Deus para a sua vida, para que você corra essa corrida. Como é que a gente faz isso? Discernindo nossos papéis no relacionamento. Então, a gente entende os propósitos de Deus no relacionamento, que é levar as pessoas, a gente e os outros à nossa volta, a Ele, e a gente faz isso discernindo, a gente serve de canal, discernindo o nosso papel nos relacionamentos.
Se a informação é diferente de conhecimento, infinita, tudo isso aí, então o que é que a gente deve fazer? A gente deve identificar o nosso estilo de aproximação com a informação. Eu gosto de informação que vai me ser útil para alguma coisa. Meu estilo de me aproximar da informação é utilitário. Esses nomes fui eu que criei, tá, gente? Não é que existe um padrão para isso, não. Mas talvez você goste de ter informação panorâmica, assim. Você quer ter a informação do todo. Às vezes você gosta de estar informado de tudo. Seu estilo é diverso. Às vezes você gosta de focar em uma única coisa e ser profunda naquele conhecimento. Seja como for, discirna isso e torne produtiva a sua corrida com essa informação que vai chegar para você. O que não serve, você descarta. Escolha as suas fontes de informação. Escolha, precisamos fazer isso, escolher nossa fonte de informação. E escolha a forma de guardar a informação. E aqui é uma fala bem de personal organizer, tá? Não pega papelzinho e é para anotar uma coisa que é importante. Não faz isso. Se você gosta de anotar coisas que você achou na internet, que você ouviu, adota uma cadernetazinha para isso. Se você gosta de anotar as suas reflexões, pega um caderninho e anota as reflexões do texto bíblico. E é o seu caderno de meditação. E se a rotina é tudo isso aí, o que é que a gente deve fazer? Criar uma rotina saudável, se dispor a abrir mão dos excessos. Então, isso é algo muito intencional. Se sua rotina não está saudável, não prossiga nessa corrida. Porque você vai exaurir suas forças. Por isso que eu evitei usar a palavra exaustão, porque o objetivo não é que a gente fique exausto, mas que a gente corra com todas as forças que nos é possível correr, sem se esgotar, sem se desanimar. E aí eu trago só uma sugestão de uma tabela que a gente pode ter aí de como montar uma rotina. O que é que a gente faz? Lá onde tem dormir, a gente anota quantas horas a gente precisa dormir. Tem pessoas que dormem bem com 5 horas, acordam bem com 5 horas, tem outras que acordam bem com 8. Anota o tempo de dormir. Você vai ter um descanso de quantas horas? 8 horas. Quanto tempo você passa acordado? Passa tantas horas acordado. Então, esse vai ser o seu tempo de trabalho. E aí você precisa usar essas horas de trabalho. Você não pode contar com as 24 horas para planejar o seu tempo de trabalho. Porque você não tem 24 horas, nós não temos esse tempo. Então, você pode, ali na coluna da esquerda, listar os tipos de compromissos que você tem, compromissos fixos, flutuantes, aqueles que aparecem eventualmente, os imprevistos, você tem que deixar, e os planos futuros. Você lista, você considera os compromissos, os tipos de compromissos que você tem, e aqui as áreas da sua vida. E aí você vai identificando. Isso aqui ficou uma tabela. Pega uma folha de papel 40, tá? Faz isso em cima da mesa. Não tenta fazer no A4, não. E assim você pode ter uma organização para a sua rotina. É fácil falar? Muito. É difícil fazer? Aliás, é isso mesmo. É fácil falar, é muito fácil falar. Mas é difícil fazer também. Muito difícil fazer. Mas não estamos sozinhas. Temos umas às outras. E é isso que eu gostaria que acontecesse entre vocês aqui, que estão me dando a alegria de ter esse momento. Deus as abençoe. Muito obrigada pela paciência de me ouvirem. Eu nem vou perguntar quanto tempo eu excedi, porque eu sei que eu excedi. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que vocês estão tendo, que nós estamos tendo de refletir sobre tudo isso. Deus abençoe. Queridas, vamos